Lição 13, permanecendo na vontade de Deus. O tema de hoje é No Mundo, mas não do mundo. Pois é, a gente vai mergulhar fundo nessa ideia, que é um conceito super importante, sobre como a gente navega nosso dia a dia, mas com um propósito que é eterno. Sabe, essa frase, ela resume uma tensão que é central na vida de quem tem fé. A grande questão é, como é que a gente vive aqui, neste mundo, sem ser completamente dele? Então, para começar a montar esse quebra-cabeça, a primeira peça é entender a nossa própria identidade. A perspectiva bíblica nos coloca como peregrinos, sabe? Viajantes numa terra que não é o nosso destino final. A ideia é bem essa. Estamos só de passagem. Pés no chão, mas com o coração e os olhos voltados para o céu. E olha, essa ideia vem direto de Jesus. Quando ele fala o meu reino não é deste mundo, ele está fazendo uma distinção fundamental. Pensa bem, se o reino dele não é daqui e a gente o segue, então o nosso verdadeiro lar também não é, né? Essa afirmação muda tudo, ela redefine qual é a nossa cidadania principal, e ela é celestial. Para a gente ver como essa escolha funciona na prática, as Escrituras trazem dois exemplos bem claros. Dois companheiros do apóstolo Paulo, Lucas e Demas. O interessante é que eles começaram juntinhos, colaboradores bem próximos. Só que a jornada de cada um tomou um rumo completamente diferente. E o que é bem curioso é que, num certo ponto da história, Paulo menciona os dois juntos, no mesmo fôlego. Eles faziam parte do mesmo círculo de confiança, sabe? Trabalhando pela mesma causa. Dava a impressão que estavam no mesmo caminho lado a lado. Só que com o tempo, a diferença entre eles fica gritante. Lucas, ele é sempre chamado de o médico amado, um colaborador fiel que ficou com Paulo até o fim. Já o Demas, bem, ele pega outro caminho. Ele simplesmente abandona a missão. E o motivo? Ele amou o presente século. E essa é a conclusão triste da história do Demas, que Paulo registrou mais tarde. Essa frase, amando este presente século, ela é a chave de tudo. Não foi uma briga, uma discordância de doutrina que o afastou. Foi algo mais profundo, uma mudança no que ele mais valorizava no coração. Então, vamos lá. O que significa, na prática, amar este presente século? Esse é o ponto que separa os dois caminhos. E atenção, não quer dizer que não se pode aproveitar a vida. A questão é outra. Onde é que está a nossa lealdade fundamental? Na essência, é uma troca de prioridades. É aquele momento em que o conforto material, o sucesso aqui na Terra, os prazeres do agora, tudo isso começa a parecer mais atraente, mais importante do que o propósito eterno do reino de Deus. É como se a bússola do coração mudasse de direção. E olha, isso não é um tema isolado, viu? O apóstolo João é ainda mais direto sobre isso. Ele basicamente nos avisa que o amor pelo mundo e o amor pelo Pai não cabem no mesmo espaço. São mutuamente exclusivos. A presença de um significa a ausência do outro. Demas é a prova viva, o exemplo prático desse aviso. Isso tudo nos leva a um princípio básico, a impossibilidade de ter uma lealdade dividida. O coração da gente, segundo os ensinamentos de Cristo, simplesmente não consegue se dedicar de verdade a dois senhores que querem coisas opostas. Jesus deixa isso claríssimo. Tentar servir a Deus e ao mesmo tempo as riquezas, ou os valores deste mundo, é a receita por desastre. Uma hora ou outra a gente vai acabar amando um e odiando o outro. Não tem jeito. Uma escolha tem que ser feita sobre quem ou o que realmente manda no nosso coração. Ok, então o problema está claro, certo? Mas aí vem a pergunta, como é que a gente faz na prática para evitar o caminho de Demas e seguir o de Lucas? A boa notícia é que as Escrituras nos dão um guia para a gente se manter fiel e preparado. A mensagem de Jesus para a igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse, funciona quase como um mapa para a gente. Primeiro passo, arrependimento, que é basicamente reconhecer a nossa condição. Segundo, abrir o coração. É uma entrega voluntária, sabe? Dar o controle para Jesus. E terceiro, buscar o ouro, que é uma metáfora por uma fé de verdade. Uma fé que foi provada, purificada pelas dificuldades e que consegue vencer a tentação. E no fim das contas, tudo se resume a essa pergunta. A história de Lucas e Demas nos força a parar e fazer uma autoavaliação sincera. Onde é que está guardada a nossa lealdade? A nossa esperança? Onde está o nosso amor mais profundo? Hoje, o chamado para nós é este: viver no mundo, mas sem ser do mundo, mantendo o coração firme no amor e na esperança do reino que está por vir. Diferente de Demas, que se deixou levar,
se deixou seduzir pelas coisas passageiras deste mundo, que a gente possa ser vigilante e estar preparado para a segunda vinda de Cristo. É um convite para a gente se arrepender sinceramente dos nossos pecados e abrir o coração para Jesus, deixando que Ele transforme a nossa vida. Que a gente busque aquele ouro da fé e do amor, superando as provações e as dificuldades com a certeza da vitória que temos em Cristo. Não vamos deixar que nada tire o nosso foco do Salvador que vem vindo. Que a gente possa viver cada dia como um passo mais perto da eternidade ao lado dele.